Queridos irmãos, queridas irmãs, estimados sacerdotes, diácono, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, também saúdo os que nos acompanham pela Rede Vida de televisão, que transmite essa missa, também os que nos acompanham pelas mídias sociais. Convido agora a acolhermos a Palavra de Deus no instante de reflexão sobre o que nos dizem essas leituras da Palavra de Deus proclamadas hoje, não só na missa aqui na Catedral de São Paulo, mas em todas as igrejas católicas do mundo inteiro. É a mesma Palavra de Deus que hoje é alimento para o povo de Deus, que orienta a vida, que dá conforto, que dá alegria na vivência da fé e vai formando também o coração de todo o povo cristão, de cada um de nós. Queria destacar duas coisas de modo particular que hoje aparecem na liturgia deste domingo. Primeira coisa aparece na oração inicial da missa, depois se repete também no Evangelho. Alegria da fé, alegria cristã. Nós pedimos na oração, pedimos a Deus, Ele que reergueu o mundo decaído do pecado, mediante o mistério da encarnação, morte e ressurreição do seu Filho, Jesus Cristo, entre nós. E nós recebemos este dom mediante o batismo, mediante a fé que nós cultivamos e vivemos junto com a igreja. Depois nós pedimos, dai aos que libertaste da escravidão do pecado, a todos nós, o gozo das alegrias eternas. Mas antes pedimos, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria. Enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria já neste mundo. E dai aos vossos filhos e filhas também o gozo das alegrias eternas. Aqui, duas coisas a dizer sobre alegria cristã. Algum tempo atrás, o Papa São Paulo VI escreveu uma bela carta encíclica sobre a alegria cristã. E os que mexem na internet, eu aconselho, procurem lá. Paulo VI sobre a alegria cristã. É um texto maravilhoso e desenvolve justamente os motivos da alegria cristã. E porque um cristão que recebeu a graça do batismo, o dom da vida cristã, o dom da fé, a certeza do amor de Deus, o cristão nunca deveria ser triste. Podemos sentir, sim, temos sentimentos, compartilhamos as tristezas, as dores, os sofrimentos dos outros, nós talvez os carregamos também, mas nem por isso deveríamos estar tristes, porque triste, no fundo, seria não ter esperança, não ter mais motivos de viver, não ter um horizonte que nos dê saída para os nossos momentos de angústia, de crise, de dificuldades. E então a tristeza profunda acaba tirando o gosto de viver, desorientando na vida. Pelo batismo que recebemos tantos motivos de santa alegria já neste mundo, para que possamos viver serenos, alegres, também os momentos de maior dificuldade. E é impressionante de ver como os mártires enfrentaram os momentos de perseguição, muitas vezes de tortura, e finalmente o martírio, no meio de muito sofrimento, mas com grande serenidade.
uma alegria serena que tem um motivo. Não é uma ilusão. O motivo é este, a fé no Deus vivo, no Deus presente, no Deus que salva. A fé, sim, no Deus que promete, Deus que não abandona, não nos deixa na mão. Às vezes, diante de certos comentários que se veem, se ouvem hoje e circulam nas mídias, parece que o mundo está indo para o abismo, que Deus perdeu o controle da situação. Não, meus irmãos, Deus não perdeu o controle da situação. Nós podemos perder o controle da situação às vezes, podemos ficar desorientados, e então é hora de a gente se colocar novamente, serenamente, diante das bases da nossa fé, que nos dá sustento. Alegria por conhecermos a Deus, conhecermos por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio nos dizer quem é Deus. Como diz São João no início do seu Evangelho, ninguém conhece a Deus. De nós, ninguém conheceria a Deus. E a humanidade sempre tentou, de muitos modos, conhecer Deus e dizer como Deus é ou não é. Mas são aproximações, tentativas humanas de dizer como é Deus. E São João se corrige. Um conheceu Deus e veio nos contar. O Filho eterno, que desde sempre está diante da face de Deus, que conhece Deus, está unido a Deus e veio nos compartilhar o conhecimento de Deus e o amor de Deus. Pois bem, pelo batismo recebemos parte disso, o conhecimento de Deus pela fé, o amor de Deus, a certeza de que Deus nos ama. Temos tantos motivos de alegria, que partindo da fé, também não simplesmente de motivos religiosos, mas é só olhar ao nosso redor, o mundo que nos é dado sem que nós o tenhamos criado. Nós recebemos de presente tudo isso. Quem de nós fez o sol? Quem de nós fez o ar? Quem de nós fez as plantas? Quem de nós fez as estações do ano para que a natureza trabalhasse e produzisse no seu ritmo? Quem de nós colocou ordem no universo? Não fomos nós. Alegria de saber que tem alguém que cuida, alguém que é mais do que nós. Pela fé reconhecemos, sim, nós somos muito pequenos. Tantas vezes temos a pretensão de sermos senhores. Não, nós somos muito pequenos, só Deus é Senhor. E faremos muito bem, sem sintonia com Ele, realizarmos a sua vontade, cumprirmos a nossa missão, realizarmos o bem, e então sim, nós estaremos participando da grandeza de Deus, da sua obra, fazendo a nossa parte. Alegria, portanto, alegria da fé, alegria do Evangelho, como diz o Papa Francisco, alegria de participarmos da herança dos santos, como já dizia São Paulo. Alegrai-vos, alegrai-vos. Outro pensamento da segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo convidando essa comunidade, e por meio dela todos nós, convidando a vivermos segundo o Espírito de Deus, e não mais segundo a carne. A contraposição entre carne e Espírito é um tema recorrente na Sagrada Escritura, também na cultura. Nesse caso, carne não é o corpo, carne é tudo aquilo que seriam simplesmente desejos, aspirações naturais, sem estarem iluminadas pela graça de Deus, sem estarem orientados segundo o Espírito de Deus.
São Paulo diz: se nós vivermos segundo a carne, nós morreremos. A carne de si leva à morte. A carne, o que seria? As obras da carne, São Paulo cita algumas. Bem, é tudo aquilo que nós dizemos pecado. Primeiramente, a afirmação orgulhosa, soberba nossa de que nós não precisamos de Deus. Nós nos bastamos, não precisamos de Deus. Isso é a orientação da vida segundo a carne. Não reconhecer a soberania de Deus em nossa vida. Obra da carne é toda forma de prepotência em relação ao próximo. Toda forma de prepotência de não reconhecer a lei de Deus, mas também nem reconhecer os valores da convivência humana, de pretender impor-se a si mesmo, a tudo e a todos. Obra da carne. Obra da carne é simplesmente seguir os instintos naturais, deixar correr, sem orientar, sem disciplinar os instintos naturais, que são bons, mas se não forem governados, desgovernam a nossa vida. Sim, são as nossas paixões humanas, que devem ser governadas, não simplesmente governadas pelo instinto por ele mesmo, mas segundo nossa razão, porque somos seres de razão e seres também espirituais. As obras da carne, diz São Paulo, levam à morte, levam também à vaidade, se apegar a tudo como se fosse o último sentido da vida, ter bens, e os bens neste mundo, enquanto eles são bons para nos servirem, serem úteis, mas não como sentido último da vida. Obra da carne é toda a violência, a prepotência, é também a inveja, é também a mentira, a calúnia, é intriga que gera desunião, desarmonia. Obra da carne é tanta coisa que gera o mal na convivência. Isso são obras da carne. São Paulo diz: vocês foram batizados, não mais para viverem segundo a carne, mas agora segundo o Espírito de Cristo, segundo o Evangelho. Portanto, viveis segundo o Espírito de Deus, e então vivereis. E as obras do Espírito, viver segundo o Espírito, são aquelas que nos ensina Jesus Cristo, viver segundo o amor de Deus, segundo os mandamentos de Deus, o temor de Deus, o amor a Deus e ao próximo, as obras de misericórdia, as obras de justiça, honestidade, as virtudes. Essas são obras do Espírito Santo, as quais somos chamados a praticar como correspondência aos dons que recebemos. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes, fizerdes morrer em vós as obras da carne, vosso procedimento carnal, então vivereis. Irmãos, não temos dívidas para com a carne, diz São Paulo, para que sejamos escravos da carne. Temos sim dever para com o Espírito de Deus, para buscar a viver a dignidade dos filhos e filhas de Deus. Que Deus nos ajude a todos a viver como bons cristãos, viver como bons cristãos, na alegria da fé, na generosidade do seguimento de Jesus Cristo, como Jesus no Evangelho agradece. Eu te louvo, ó Pai, te agradeço, porque as pessoas simples compreendem isso. Mas as orgulhosas, soberbas, com orgulho no coração, não são capazes de compreender isso. Peçamos a Deus que nos dê um coração simples, humilde, capaz de acolher, sim, a Deus e suas promessas e seus caminhos, todos os dias da nossa vida. Amém.